Olá, amigos, amigas. Estamos sempre saudosos uns dos outros. E graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui reunidos para poder falar um pouco dos ensinamentos de Jesus. E sempre os nossos estudos tratam da coleção Fonte Viva, aquela coleção em que Emmanuel dita as lições maravilhosas e Chico Xavier faz a psicografia. E nós estudamos. Por isso, nós escolhemos hoje um dos livros chamado Ceifa de Luz, para estudarmos o tema. A lição chama-se Compreensão. Vamos estudar? Então diz a lição: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo, 1 Coríntios 13, 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, se-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Emmanuel realmente parafraseando a lição de Paulo nesse sentido. Se ele falasse todas as línguas do mundo, mas se ele não tiver compreensão aos semelhantes, compreensão para com os semelhantes, e esses homens todos somos nós. E nós precisamos compreender os nossos irmãos por N razões. Mas uma nos leva a compreender, que é o amor. Jesus nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, e é importante que eu me ame, eu devo amar o meu semelhante. E quando eu amo meu semelhante, eu pratico a indulgência para com ele. E quando eu pratico a indulgência, ou seja, compreendo os erros dele porque eu também erro, então eu compreendo. Eu sou indulgente para com as falhas dos meus irmãos, eu compreendo o meu irmão. Porque se eu falasse, como diz Paulo, todas as línguas do mundo e não compreendesse o meu irmão, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. O nosso irmão, o nosso semelhante, o outro, é aquele do qual nós necessitamos vivamente. Nós não podemos viver sem o outro, porque o outro é aquele que é o nosso professor, é aquele com o qual nós nos comparamos, nós nos espelhamos, nós temos no outro o nosso espelho. Nós precisamos do outro para caminhar. Nós não caminharíamos a sós, ainda que falasse a língua de todos os anjos, ainda que eu tivesse eu e Jesus caminhando, mas eu preciso ter o outro para que eu possa servir. Como é que eu vou servir se eu não tiver o outro? Se eu não tiver o outro, como é que eu vou trabalhar na obra do Senhor se eu não tenho o outro para poder servir, ensinar, amar, educar? Enfim, o outro é a nossa necessidade para progredir. O outro é aquele
que nos traz todas as nossas lembranças passadas e as nossas lembranças do presente, mais de perto, e do nosso passado mais distante. Precisamos do outro para viver. Portanto, vamos prosseguir com a Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Teria Paulo falado isso às tontas? Logicamente que não. Paulo falou isso que nós estamos vendo agora, sobre a fé, sobre adquirir dons espirituais, a ponto de transplantar montanhas. Se eu não tiver compreensão com meu irmão, nada sou. Porque eu não posso dar a ele o que eu preciso dar de mim. Eu preciso servir ao meu próximo, eu preciso dar de mim. Mas se eu não tenho o outro, se eu não tiver compreensão com o outro, com qualquer situação que seja o outro, faz a mesma coisa que eu poderia fazer. Se ele erra, eu também posso errar. Se ele chora, eu também posso chorar. Se ele canta, eu também posso cantar. E eu cantando, gostaria de receber aplausos. O nosso irmão também. Então, o nosso companheiro, o outro, necessita da compreensão que nós queremos para nós, quando nós estamos na situação que ele se encontra. Por isso, a compreensão é essencial à nossa sobrevivência. Nós precisamos compreender o outro. O outro é o nosso espelho. É a luz que nos ilumina, é a mesma. Nós somos irmãos uns dos outros e não viveríamos sem esses irmãos. Por isso, Paulo diz: e se eu não tiver compreensão das necessidades dos meus irmãos, que são tantas, porque só para mim eu seria egoísta. E o que o egoísmo nos traz? Nada. Então, se eu não tivesse compreensão das necessidades do próximo, eu nada sou, porque eu sou um egoísta. Então, eu nada sou, porque o egoísta não é nada. O egoísta só pensa nele. Eu tenho que pensar no meu irmão também, assim como eu penso em mim. Porque eu me amo, eu amo o meu irmão. Ora, veja, se eu não compreendo o meu irmão, se eu não amo o meu irmão, que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É elementar. Precisamos amar o nosso próximo para compreendê-lo sempre e ter certeza de que o erro que ele comete hoje, ou o acerto que ele também comete, eu também posso cometer. Portanto, somos iguais em todos os sentidos. Prosseguindo. Se eu vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam. Se eu não tenho compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Ou seja, eu, como diz Emmanuel, eu, parafraseando Paulo de Tarso, ele diz isso:
se eu vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas. Então, eu tenho bens e me desfaço de todos os bens, vendo tudo. E aquilo tudo que eu consigo angariar dos bens que eu vendo ou me desfaço, se eu não puder entregar, deixar, servir em benefício do meu irmão, esses bens que eu distribuir, eu tenho que distribuir em benefício dos meus irmãos mais necessitados do que eu. Se eu não fizer isso, se eu não fizer essa distribuição, não há sentido a minha vida. Ou se eu me entregar à fogueira, eu vou me entregar à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, como antigamente, né, no passado, isso acontecia, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que nos cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão vem à frente. É preciso que eu compreenda o outro para que tudo mais que eu faça tenha valor. Nada do que eu faço terá valor se eu não compreender o meu irmão. Isso é o ponto central da nossa questão hoje. Nós temos que meditar a respeito dessa questão. A compreensão é tolerante. A gente tolera o que o nosso irmão faz. Qualquer que seja a situação, vamos sempre tolerar. É difícil, muito difícil, sim. Viver é difícil. Mas nem por isso vamos deixar de viver. Portanto, a compreensão é tolerante, prestimosa, atenciosa. Não sente inveja. Nosso irmão pode ter um tesouro imenso. Nada disso nos causa inveja, ao contrário. Nós nos alegramos com o nosso irmão com aquilo que o alegra. A compreensão não se precipita. Ela não se ensoberbece com coisa alguma. Simplesmente a gente compreende e ponto. A gente não fica assim, eu compreendi, eu entendi. Não. Simplesmente compreendeu. Não se desvaira em ambição. Não se apaixona pelos interesses próprios. Isso é egoísmo também. Egoísmo não faz parte de quem quer encontrar felicidade. Não se irrita, nem suspeita mal. A compreensão é total. Ela não pode ser pela metade. Ela tem que ser total. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. Em tudo e por tudo, nós temos que ser úteis. Nossos irmãos são os nossos semelhantes, merecem a nossa compreensão em todos os sentidos. Porque quando nós compreendemos, o mais abençoado de todos somos nós mesmos. Não é o que está sendo compreendido, não é o nosso irmão que é abençoado porque está sendo compreendido, não. Aquele que compreende é o mais abençoado, foi o que fez mais, que ele compreendeu. Ele tomou a iniciativa de compreender, não importa que situação seja. Sempre ele deve compreender, ser útil
em espírito e verdade, sem cobrar nada, sem desejar nada, sem esperar nada. Simplesmente ele compreende que o irmão é passível de erros e de acertos, como nós somos também. E Emmanuel prossegue. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. A caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas, entre a fé, a esperança e a caridade. A caridade, evidentemente, é a maior de todas. Não há salvação sem compreensão. Não há salvação. Se eu não compreendo o outro, eu não mereço compreensão. Porque eu sou falível. Eu já fali muitas vezes. Eu tenho um passado cheio de erros. Todos nós temos. O nosso passado é muito, muito difícil, é muito pesado para todos nós. Temos um passado pesado, cheio de erros, e precisamos de compreensão. Por isso precisamos compreender para reparar, inclusive, os nossos erros passados. Se fora da caridade, não há salvação. Sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos. Sem caridade, a compreensão falha. Sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos. É preciso que eu compreenda para ser caridoso. Porque se eu não compreendo por que o meu irmão necessita de algo, como é que eu vou ser caridoso? Como é que eu vou servir ao meu irmão se eu não compreendo que ele está necessitado? Que ele precisa do meu ato de caridade. E fora da caridade não há salvação. Então, fora da compreensão, também não há caridade. É óbvio isso, né? Portanto, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém, nem para mim, nem para o outro. Portanto, meus irmãos, vamos amar acima de tudo. Vamos entender e compreender os nossos irmãos, porque todos nós somos falíveis. Vamos atender ao ensinamento do Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos levar aos nossos irmãos os nossos ensinamentos que um dia alguém nos ensinou. Vamos compreender que eles também precisam desses ensinamentos. Vamos levar a eles as nossas compreensões, sabendo que eles necessitam, tanto quanto nós, de amor, de bênçãos, de esperança, de alegria, de bom ânimo. Vamos levar isso a eles. Vamos levar o dom do amor, porque o amor vem de Deus. E tantos irmãos desconhecem o nosso Pai. Vamos levar esse conhecimento a eles. Eles precisam conhecer ao nosso Pai, porque somente através do amor de nosso Pai Celestial, que Jesus nos encaminha a Ele, é através desse amor que nós encontramos a felicidade que nos está prometida. Nós temos essa felicidade guardada no final da nossa jornada. Seremos espíritos puros. E, para tanto, aquele irmão que ainda não conhece o nosso Mestre, não conhece o nosso Pai Celestial,
conhecerá através do que nós pudermos compreender no sentido de levar o ensinamento a eles. Em nome de Jesus, assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.